Você já se perguntou o porquê que parece que algumas pessoas conseguem grandes oportunidades, conseguem ser mais bem-sucedidas na vida pessoal, na vida profissional, e talvez você olhe para essas pessoas e fala assim, pô, essa pessoa não é tão inteligente assim. Eu acredito que talvez você saiba muito mais do que aquela pessoa, você tenha muito mais conhecimento do que aquela pessoa, mas parece que aquela pessoa ela consegue, parece que tem um brilho, né? Parece que é como tivesse aquele toque de Midas, né? Tudo aquilo que a pessoa coloca a mão, aquilo se torna ouro. Eu acredito que quanto mais rápido você souber das informações que eu vou te dar nesse vídeo, melhor vai ser a sua vida. Isso eu não tenho dúvida alguma. Você precisa entender isso. Ou você aprende isso agora, ou você vai ficar cada vez mais para trás. Entenda isso daqui. Vamos lá. A gente precisa entender que vai ter determinados momentos na nossa vida que a gente vai começar a se sentir mais estagnado, tanto tecnicamente quanto pessoalmente. A verdade é que hoje no mercado ou no mundo atual, a gente precisa entender que as nossas habilidades técnicas, elas, na verdade, não são mais tão desejadas assim. Né? Nem sempre uma pessoa que se forma numa faculdade excelente, numa faculdade maravilhosa, necessariamente vai ser a pessoa mais bem-sucedida. Né? Antigamente isso tinha um grande peso, mas hoje isso não tem tanto peso assim. A verdade é essa. Por quê? Há uma grande movimentação tanto no mercado empresarial, né, nas contratações de RH e na própria vida pessoal, que as pessoas elas precisam desenvolver aquilo que as pessoas conhecem como soft skill. E por que elas são muito importantes? Tanto no mercado atual, tanto para que eu possa ser bem-sucedido financeiramente, ser relevante, reconhecido, bem remunerado e ser uma pessoa que consegue, de certa forma, ter bons relacionamentos com pessoas. É o que a gente vai trabalhar nisso, porque até o final desse vídeo você vai conseguir compreender que quanto mais rápido você souber disso, mais fácil, entre aspas, vai ser a tua vida. E eu demorei muito para poder entender isso daqui. E quando eu comecei a aprender, eu posso dizer para você que a minha vida, ela começou a ter um crescimento mais exponencial. Eu comecei a pivotar muitas coisas de uma forma que, honestamente, eu não acreditava, né? Porque eu nunca me enxerguei como uma pessoa inteligente. Muito pelo contrário. Né? Eu não me enxergava como uma pessoa inteligente e eu era constantemente lembrado disso por muitas pessoas, né? Tipo, você é muito burro, nossa senhora, você é uma anta, enfim, né? Até ofendi os animais. Mas eu sempre fui muito questionado pela minha capacidade cognitiva, pela minha capacidade de intelecto. Tanto que, às vezes, eu estava em determinados lugares e as pessoas falavam determinadas coisas e eu não concordava, mas eu também não sabia argumentar aquilo dali, e muitas das vezes aquilo dali me tornava apenas um idiota raivoso, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa começar a entender é que, independente de gênero, independente de situação financeira, independente de onde você veio, o lugar de onde você veio não determina para onde você vai. Não é que você nasceu num lugar que você não é merecedor de ir longe, de ir mais longe, de conquistar mais coisas. Não é porque você não tem os melhores recursos que isso faz você uma pessoa inferior. Mas é a tua capacidade de desenvolver algumas coisas que a gente vai trabalhar. E a primeira coisa é uma comunicação eficaz. A primeira habilidade indispensável para qualquer pessoa que queira ser bem-sucedida. E bem-sucedido, né? Sucesso é algo muito relativo para as pessoas. Mas imagine o sucesso da forma com a qual você quiser, né? O que isso significa para você, porque é algo realmente muito relativo. Uma pessoa que vai ter a comunicação eficaz, não só apenas uma pessoa que sabe falar bem, se expressar de uma forma clara, mas uma pessoa que sabe ouvir muito bem. Recentemente, eu estava ensinando para os meus filhos a seguinte sequenciazinha que eu aprendi, né? Salvo engano, eu vi isso até num vídeo do próprio Joel J. Ele diz assim: quem fala primeiro perde, quem pergunta melhor ganha e a melhor história sempre vence. Quem fala primeiro perde. Por quê? Quando você fala muito, você entrega muito. Ok? E às vezes você vai falar coisas que talvez não seriam palavras corretas de se colocar em determinadas situações, digamos assim. Então, quem fala primeiro perde,
Quem pergunta melhor ganha e a melhor história sempre vence. Grava isso, que a gente vai trabalhar agora, tá? Vamos lá. Quando você tá numa reunião ou você tá num grupo de amigos, eu sei que existem pessoas que naturalmente são pessoas que falam pelos cotovelos. Prazer, eu sou uma pessoa dessas. E muitas das vezes você pode se complicar muito por ter, né, a boca grande e falar coisas que não deve ou falar coisas que talvez não seriam tão interessantes. Eu lembro que recentemente eu tava aqui no condomínio onde eu moro, eu tava treinando, tava lá na academia, e aí eu sempre tinha uma forma, né, de brincar com advogados. Por exemplo, a minha mulher, ela é advogada e eu falo, né, que advogado não vale nada, mas numa resenha, né, porque advogado realmente ele precisa ter muito estômago, né, para determinadas coisas. Eu falo assim, nossa, advogado, rapaz, Deus me livre, ou raçazinha difícil, mas a gente precisa também do advogado em determinadas situações, né. E assim como a gente fala de política, enfim. Só que às vezes, quando você tá falando com alguém que você não conhece, como nesse caso específico, eu quase soltei algo parecido. Ainda bem que eu não soltei. Porque eu não sabia que eu estava conversando com uma desembargadora do Tribunal de Justiça. Não sabia. E a gente estava falando sobre determinadas situações e eu acho que foi indo mais ou menos para essa direção. Eu não me recordo exatamente, mas quando ela foi perguntar o que eu fazia e tudo mais, e aí eu falei, depois eu perguntei mais ou menos assim, né? E você, não te vejo por aqui, você trabalha no Rio e tudo mais, e ele conversando. E aí ela foi e disse, eu falei, meu Deus do céu, quase que eu solto uma dessa, né? Porque acho que a gente estava falando sobre profissão, alguma coisa desse tipo, né? Da inteligência artificial, da internet, era alguma coisa desse tipo, eu não me lembro exatamente. Mas quase que eu falei isso porque eu ia pegar o exemplo da minha mulher como advogado. Falei, advogado hoje não serve para nada, né? Porque tem inteligência artificial que vai começar a fazer, né? Vai julgar determinadas coisas e, né? Enfim, eu ia fazer uma piada sem graça. E aí eu nunca, tão forte, eu entendi que é importante você saber ouvir. Então, não só ter uma comunicação. A comunicação eficaz, a comunicação assertiva é quando eu ouço e consigo responder à necessidade daquela pessoa. E não quando eu falo pelos cotovelos. Então a gente precisa entender isso. Porque uma comunicação eficaz, ela vai reduzir conflitos, ela vai aumentar a tua produtividade, ela vai aumentar as tuas oportunidades. Tudo por conta de uma comunicação assertiva. Muitas pessoas às vezes querem conseguir um determinado emprego e fazem currículo. Por que você não experimenta entender sobre aquela empresa, ir na direção daquela empresa e marcar, sei lá, uma reunião, um horário? Olha, eu tenho algo para... Eu gostaria de marcar uma reunião com um gerente. Não, mas é sobre o quê? Eu falei assim, é algo que interessa a ele. Existe a possibilidade? Eu cansei de fazer isso. Na época que eu trabalhava, por exemplo, numa empresa, eu era gerente de treinamentos e depois eu fui entrar para a área de expansão e abertura de mercado. Eu precisava conversar com alguns médicos e eu fui para a internet. Pesquisar sobre eles, entender quem eram os caras, onde eles atendiam, entrava no Instagram, via o hobby deles. Por quê? Porque eu preciso ter repertório para que eu possa ter uma comunicação eficaz e elaborar perguntas. Então, quem fala primeiro perde, quem pergunta melhor sempre ganha. Que tipo de pergunta? Aberta ou fechada? Pergunta aberta. Perguntas às quais ele não vai responder sim ou não. Mas perguntas que ele vai trazer mais informações. Que ele vai me dar mais abertura. E com isso eu começo a conhecer mais aquela pessoa. E diante daquilo dali, a melhor história sempre vence. A forma com a qual eu vou conduzir aquela conversa. Entenderam? Então, essa é uma das habilidades que, se você quer ser bem-sucedido, você precisa começar a desenvolver hoje. Não deixe para amanhã. A outra habilidade que, para mim, na minha visão, hoje, né, pode ser que isso mude, mas atualmente a minha visão é essa habilidade é a habilidade mais importante. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida é a habilidade mais importante que um ser humano pode ter e que... Infelizmente, isso ficou muito vulgarizado, isso ficou muito... virou comércio, né? Virou algo que não era para ser assim, que é a inteligência emocional. Essa habilidade de inteligência emocional, saber gerenciar as suas emoções, controlar as suas emoções, e veja,
A inteligência emocional não é só a capacidade que eu tenho de gerir aquilo que eu sinto, mas a capacidade que eu tenho de gerir o que eu sinto e a emoção do outro. Eu preciso entender e gerenciar também. Porque se eu não gerencio, eu permito com que a emoção do outro me afete. Porque uma pessoa com raiva, ela não vai medir esforços, palavras, atitudes, gestos para o quê? Para me ferir. Porque uma pessoa ferida, ela só quer ferir a outra. Uma pessoa magoada, ela precisa magoar a outra pessoa. Isso é uma reação instintiva. Ponto. Então, a gente precisa entender isso. Eu preciso saber ouvir, para que eu tenha uma comunicação eficaz e assertiva, ter a inteligência emocional para entender e gerenciar melhor aquilo que eu estou sentindo naquele momento, medo, insegurança, ansiedade, raiva. Preciso saber controlar e gerir isso. Inclusive aqui no YouTube, no nosso canal, tem um vídeo que eu falo exatamente sobre isso. A gente trabalha exatamente sobre essa temática. E muitas das vezes as pessoas confundem, né? A inteligência emocional com você ser bobo, com você ser trouxa, com você deixar ou permitir que as pessoas te humilhem. E na verdade não é isso. É você não dar acesso à sua vida a outra pessoa. Porque quando você diz que fulano tira a sua paz, como que alguém tira algo que pertence a você? Quando você permite. Quando você permite isso. Então, desenvolva isso. Você precisa começar a entender que profissionais maduros, pessoas maduras, pessoas bem-sucedidas, são pessoas que conseguem, de certa forma, gerir e segurar os seus impulsos. Fato é que nós somos seres humanos o quê? Pulsantes. Seres humanos pulsantes. Somos aquele tipo de pessoa que eu não levo desaforo pra casa. Comigo não. Desse jeito não. Epa! Comigo não é bem desse jeito. Essa é a verdade. E eu sei que essa temática da inteligência emocional é muito difícil porque quanto menos consciência a pessoa tem, mais ela acredita que ter inteligência emocional é você ser trouxa, deixar as pessoas pisarem em cima de você. Elas não conseguem entender que uma pessoa que é inteligente emocionalmente, não há ninguém que consiga pisar em cima dela ou humilhar. Porque se uma pessoa ela te humilha, ela está falando muito mais sobre ela do que sobre você. Porque aquilo que eu digo, muitas das vezes, representa aquilo que eu sou. Existe uma teoria, depois vocês pesquisam isso, é a teoria do espelho. Aquilo que eu não gosto no outro, aquilo que eu rejeito no outro, é algo que eu preciso mudar em mim. É apenas aquilo que eu sou espelhando no outro. Eu sei que isso é muito doloroso, mas entenda um pouco mais sobre isso. É teu dever de casa, fechou? Vai entender um pouco mais sobre isso. A teoria do espelho. Aquilo que você não gosta no outro, você muda em você. Aquilo que você critica no outro, pode ter certeza que você também faz em formas diferentes, mas faz. A terceira grande dica que eu quero te dar é: desenvolva a capacidade de conseguir se envolver e trabalhar com pessoas. Eu sei que lidar com pessoas hoje não é uma tarefa muito fácil, mas você precisa entender que é essencial. Talvez as dores que você teve na vida foram pessoas que causaram dores, perdas, mas certamente tudo aquilo que você teve de bom, de conquista, de vitória, tinha pessoas também. Não é porque as rosas têm espinhos que elas vão deixar de ser belas. O que você está querendo dizer com isso, Vinícius? Que as pessoas, realmente, de fato, elas são difíceis de lidar porque elas vão ter a ausência de consciência, muitas das vezes, daquilo que elas fazem, mas aquilo dali não necessariamente anula que são pessoas belas. Existem pessoas que talvez pecam tentando acertar. Uma mãe, por exemplo, quando quer preservar o filho impedindo com que ele faça algo, é porque ela quer proteger. Mas talvez aquela proteção é algo que não era bom para aquela criança. Porque talvez aquela criança precisava aprender com aquela dificuldade. Um pai hiperprotetor, uma mãe hiperprotetora, certamente vai meio que castrar o seu filho ou a sua filha para o mundo real. Beleza? A outra capacidade, que é uma das capacidades muito procuradas nos dias de hoje, que também o professor Howard Gardner, da teoria das múltiplas inteligências,
que é a inteligência lógico-matemática. E não é você ser bom em conta, mas a inteligência lógico-matemática é a capacidade que você tem de fazer o quê? Resolução de problemas, que diante de situações conflituosas, você consegue rapidamente conectar os pontos e conseguir dar uma resposta para aquilo dali. E isso, obviamente, vai acontecer como? Como que você consegue desenvolver isso? Tendo repertório. Você precisa entender que quanto mais pobre você for de conhecimento, de leitura, desse tipo de conteúdo, mais difícil a sua vida será, porque menos interessante você se torna. Uma coisa eu te afirmo, poucas pessoas vão chegar até aqui. E se você chegou, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer a pessoa determinada que você é. Então você vai comentar aqui. Não esquece. Comenta aqui porque eu quero te conhecer. E pode ter certeza que eu vou responder o seu comentário. Isso é algo extremamente valorizado pelas pessoas. Você olha pra pessoa e fala assim, caraca, essa pessoa resolve tudo. Nossa, essa pessoa... Meu Deus. Nossa, essa pessoa é muito inteligente. Talvez você nem é uma pessoa inteligente. Você só consegue ter uma percepção melhor do que as outras pessoas. E isso é o quê? Treinável. A dica que você precisa entender é essa. Eu preciso enfrentar problemas. Eu preciso enxergar o problema como uma oportunidade. Eu preciso ter repertório. Repertório é o quê? É o acúmulo de informações necessárias. Livros, cursos, mentorias, vídeos como esse vão fazer com que você tenha mais repertório. E que diante de determinadas situações você vai conseguir conectar os pontos e dar uma resposta. A outra grande dica que eu quero te dar, a nossa quinta dica aí, é a capacidade que você precisa desenvolver de adaptabilidade, ou algo que eles chamam de flexibilidade cognitiva. Você ser uma pessoa que consegue ser flexível e se adaptar em determinadas situações. Veja, não é se adaptar, não é aceitar, não é ser flexível com algo que vá contra os seus princípios e valores. Beleza? Pelo amor de Deus. Não é porque a pessoa tá roubando, não, ele tá roubando, eu tenho que me adaptar, eu tenho que ser flexível nisso daqui, eu tenho que fazer vista grossa. Não é isso. Existe o limite de tudo aquilo que você vai ter na vida, até mesmo de inteligência emocional, de adaptabilidade, enfim, o limite é a moral e a ética. E a lei. Eu não posso ser vinculado a isso. Eu não posso, de certa forma, ser conivente a determinadas situações, pelo amor de Deus. Então, a capacidade de adaptabilidade, de flexibilidade, né, é a forma com que você consegue se mudar rápido a determinadas situações. Por exemplo, você teve uma frustração, algo não deu errado, você às vezes fica ali lamentando aquilo dali. Não, eu me adapto muito rápido. Ou seja, eu errei, eu aprendo com o erro e eu conserto. Porque errar não é errado, desde que não seja no mesmo erro. Todos nós vamos errar. Mas eu preciso errar e corrigir. Beleza? Entendam isso. Então, a adaptabilidade e a flexibilidade cognitiva é isso. É essa capacidade que você vai ter de interpretar determinadas situações, se adaptar àquilo dali, a um projeto, a algo que deu errado. Você olha para uma determinada situação de caos, de conflito, e você vai fazer essa pergunta. O que eu posso aprender com essa situação aqui? Qual que é o aprendizado que tem nisso daqui? Fato é que a gente pode aprender com tudo. A gente aprende com a tragédia, a gente aprende com a tristeza, a gente aprende com a felicidade. Tudo no mundo é capaz de nos ensinar algo a partir do momento que você está disposto a se entregar. Por que a maioria das pessoas não conseguem ter essa adaptabilidade ou essa flexibilidade cognitiva, Vinícius? Porque são pessoas que vão ter uma rigidez cognitiva. O que seria isso, Vinícius? São pessoas que não estão dispostas, são pessoas que não estão abertas a ouvir opiniões contrárias, talvez, àquilo que você concorda. Vou te dar um exemplo aqui que é polêmico, né? Vou te dar um exemplo polêmico. A gente vive hoje uma situação no Brasil, politicamente falando, de uma divisão, certo? Então, aqui tem ódio, não tem debate, não tem crescimento. Então, é o ataque pra cá e o ataque pra lá. É um ódio. E isso, às vezes, faz com que você não consiga, talvez, acreditar que algo bom pode vir de uma direção ruim.
Uma vez eu ouvi que a gente pode aprender até com o diabo. Como assim, Vinícius? Como que o diabo pode me ensinar alguma coisa? O diabo já sabe do resultado final que ele vai ter, ele já sabe para onde ele vai, mas mesmo assim, todos os dias, ele levanta disposto a levar você junto com ele, mesmo sabendo o futuro dele. E ele é determinado a fazer isso. Fazer com que você pense que você não é capaz, de que você não vai conseguir, de que você é um pobre coitado, de que você é burro, de que você é burra, de que você é incompetente, de que você é uma pessoa que foi abusada e ninguém mais vai te dar atenção por isso. Faz todo momento com que você não acredite mais em você, no seu futuro. Faz com que você tenha uma distorção da visão que você pode construir para você no futuro. Viu? Dá para aprender com ele também. Ele já é um derrotado, mas todos os dias ele está trabalhando para que você seja junto com ele, quando você permite com que isso aconteça. Em resumo, você precisa entender que uma comunicação eficaz, fazer com que você comece a aprender a falar bem e a ouvir. Inteligência emocional, como lidar com as suas emoções e as emoções dos outros em determinadas situações conflituosas. Você pode usar, por exemplo, uma técnica do caos ali, você respirar 6 segundinhos, para que o teu cérebro ele consiga processar melhor aquela situação. E outra coisa muito importante, não leve aquilo pro pessoal. Muitas das vezes pessoas falam coisas que não devem porque estão apenas irritados e não sabem lidar com aquilo. E cada vez que você não sabe lidar com aquilo que você sente, com aquilo que o outro está sentindo, por exemplo, uma pessoa às vezes quando ela vai reagir de uma forma muito desproporcional, ela fala muito mais sobre ela do que sobre você. Só que talvez ela pode falar algo que você acredite naquilo. Só que talvez ela só estava falando aquilo dali porque é muito mais sobre ela. Então a gente precisa entender isso. Então a inteligência emocional é essa capacidade. Eu não posso levar nada pro pessoal, eu preciso ter muita certeza daquilo que eu sou. Porque se uma pessoa me chama de idiota, de burro, disso, de aquilo, e você não tem a sua base muito firmada, você se estabiliza e quer discutir com a outra pessoa. Quando uma pessoa começa a te ofender assim, a única coisa que você tem que falar, cara, durante essa situação, quem verdadeiramente é burro? E se cala. Porque você vai mostrar o quanto você está se controlando e o quanto aquela pessoa está descontrolada. Simples assim, tá? Então, comunicação eficaz, saber falar e ouvir, inteligência emocional, lidar, né, ou gerir melhor as suas emoções e as emoções dos outros, aprender a trabalhar com pessoas, a trabalhar em equipe, espírito de colaboração, de uma forma produtiva. Eu sei que às vezes você tá num ambiente que você fala, pô, fulano não faz nada, pô, eu vou fazer aqui pra quê? Porque eu tô me matando. Não, faça a tua parte. Faça a sua parte. Faça aquilo que você tem que fazer com excelência, sem se importar se o outro está fazendo ou não. Cumpra a sua parte, porque sempre tem alguém olhando. Beleza? Resolução de problemas. Diante de uma determinada situação, eu consigo conectar os pontos e conseguir dar uma resposta, uma solução. Isso eu consigo adquirir a partir do momento que eu tenho o quê? Repertório. Adaptabilidade ou flexibilidade cognitiva é a capacidade que eu tenho de me ajustar diante das situações, ou seja, algo ruim aconteceu ou algo não deu certo o que eu estava fazendo, eu me adapto muito rápido àquilo dali, entendo e prossigo, não fico ruminando aquilo. Ah, mas por que não deu certo? Ai, por que eu não consigo? Ah, por que isso não aconteceu? Não. Olha, levanta, sacode a poeira. Peraí, deixa eu analisar. Deu errado? O que eu posso melhorar? Para onde eu posso direcionar? Vamos buscar outras formas. Como que eu posso fazer isso daqui de novo? Como que eu posso fazer isso daqui melhor? Beleza? Então, essas habilidades parecem ser algo simples, mas eu tenho certeza que vão fazer completamente a diferença na tua vida profissional, na tua vida pessoal. E melhor, você pode começar a desenvolver elas agora, hoje mesmo, porque nada te impede de começar a ser uma pessoa melhor. Se esse vídeo te ajudou e se você chegou até aqui, eu já te falei que eu quero que você comente aqui porque eu quero te conhecer. Tamo junto. Tamo junto não. Vê se você deu like e se você tá inscrito no canal e eu te vejo no próximo vídeo.